Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Eu quero trazer um tema que é inversão de valores, mas tem epígrafe aqui. E o altar de Damasco. Isso foi a visão do rei Acabe, rei de Judá, quando ele foi a Damasco e encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo o altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sumo sacerdote, ao sacerdote Urias, a aparência do altar e o modelo conforme toda a obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo quanto o rei Acais tinha lhe ordenado. E como estava lá em Damasco. E assim ele o fez, o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. E vindo, pois, ele de Damasco, o rei, e viu o altar, e chegou ao altar, e ele mesmo nele sacrificou, e queimou o holocausto, as suas ofertas de manjares, derramou sua libação, espargiu o sangue do seu sacrifício pacífico, naquele altar que ele havia copiado lá de Damasco. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor tirou de diante da casa, de entre o altar da casa do Senhor, e pô-lo ao lado da banda do norte. E o rei Acais mandou que o sacerdote Urias, que nesse grande altar, dentro da visão dele, queimasse o holocausto de manhã, as ofertas de manjares também à tarde e à noite, as ofertas do rei, o holocausto, e bebidas, tudo que fizesse. E ele disse que o altar que foi tirado de cobre seria para ele inquirir dele. Então, esse inquirir aí é fazer perguntas, interrogar, perguntar se está certo ou errado, indagar, querer saber qual é a real. Mas nós, hoje, será que dentro da realidade, hoje, veja, a diferenciação do passado, será que está havendo, quanto ao passado, esse procedimento? Alguns acham que deve se atualizar. A atualização de algumas denominações ou agir, eles confundem quando Paulo falou: me fiz de fraco para ganhar fraco, me fiz de forte para ganhar o forte. Mas isso não significa, tá, que nós devemos fazer coisas que não edificam. Ele fala que todas as coisas me são lícitas, nem tudo que é lícito me convém. Mas dentro dessa realidade de copiar, tirar o que é de Deus e colocar o que nós tivemos, a visão lá do mundo, isso sim significa adultério, porque só conhecemos adultério do corpo, tá? Para o físico. Mas quando copiamos as coisas do mundo, há essa corrupção também do físico e do espiritual. Erramos em copiar o mundo, em suas atitudes, gestos, né? Falas, comportamento, e esse desenfreamento no interior
esse desenfreamento, essa situação, a gente fere princípios, conceitos, valores, né? E muitas das vezes essas atitudes de gestos, de falsos comportamentos, desenfreado, eles são percebidos no interior e no exterior. Não estou aqui contrabatendo ou contendendo contra a modernidade, que nós devemos estar atualizados. Mas o equilíbrio e a qualidade que tem que ser, e perseguir, insistir, que são as éticas, as regras, as práticas, as condutas, que foram e são exemplos para os que querem o reino do céu. O que é hoje a ação? É o reino luciferiano, essas cópias, que quando copiamos, não há autenticidade, é uma adulteração. E essa imperatividade luciferiana, ela começou desde lá de Adão. Mesmo tendo Jesus morrido na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna, porque Deus há de trazer a juízo que é toda obra boa, que é toda obra má. E toda denominação hoje, agremiativa, que se revitalizam nessa competitividade do atualismo luciferiano, que no mundo jaz o maligno, e a quantidade não é a qualidade. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas a exortação é a prática da humildade, a simplicidade. Isso significa que não devemos ter qualquer qualificação ou doutrinado de um doutorado. Não está falando que não devemos ser qualificados ou doutrinados. Hoje, infelizmente, o que está acontecendo é a deformidade. Hoje nós vemos aí, dentro dessa ação, não andaram, não viram, alguns já são apóstolos, outros são querubins, serafins, profeta, e assim vai, dentro desse distorcimento agremiativo, que fica nessa competitividade, não para ganhar vida para o reino do céu, mas para se enobrecer, estar em eminência e evidência. Mas sacrifício para Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado, contrito. Esse não desprezará Deus. Esse é o sacrifício que está lá no Salmo 51. E Miqueias também no capítulo 6, de 6 a 8, também fala: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocausto, com bezerro de um ano, agradecerei ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu ventre, pelo meu pecado, da minha alma. Mas Ele te declarou: homem, o que é bom é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, a beneficência, e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Também em 1 Samuel, no capítulo 15,
lá do versículo 22 e 23, fala sobre essa distorção aí, que o Senhor não tem prazer em sacrifício, em holocausto, mas que se obedeça a sua palavra. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a iniquidade da porfia e idolatria. Querer excluir o que é de Deus para substituir com aquilo que achamos que é melhor. Por isso que eu afirmo, isso aí é uma burrologia, é uma deformidade vasta da argumentologia, por causa da axiologia. E nessa condições que hoje se encontra, dessa deformidade, que é ensinado, é pregado, é o reino do céu. Não que não devemos ter abastança, termos bens materiais, mas a deformidade de troca, de inversão de valores. É por isso que em Levítico 10, ali fala de Nadabé e Abiú, os filhos de Arão, que tomaram seus incensários e puseram fogo estranho, e por isso eles foram consumidos. Ele só não foi consumido porque aquele altar não era o altar de Deus, não era a coisa boa de Deus. E uma outra situação, o sacerdote deveria não obedecer o rei. Ele deveria exortar, mostrar que estava errado, retirar as coisas que é de Deus para substituir com as coisas do mundo. Mas ele fez isso para agradar lá o rei. Ele copiou. Então nós vemos que tirar as coisas boas e colocar coisas ruins em nossa vida, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Muitos têm feito isso e Deus não está satisfeito. Deus não recebe esses tais sacrifícios de tolo. Ele não se agrada. Ele não foi consumido porque o altar não era o altar legítimo. Mas conforme eu falei lá em Levítico 10, quando Nadabé e Abiú foram oferecer incenso, fogo estranho, foram consumidos. Mas quando a gente faz a reflexologia na Santa Ceia, que é só na Santa Ceia que nós paramos para meditar e diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É essas situações de cópia, de situações distorcidas, não exemplares, que Jesus disse: aprendei de mim. E nós não queremos, muitas das vezes, fazer essa pós-graduação que Jesus nos ensina. E aí diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas é fácil a gente examinar o próximo e não examinar nossas ações, as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa vestimenta, o nosso falar, o nosso agir. Nós criamos excepcionalidade, nós entramos em competitividade. Infelizmente, temos que limpar o nosso altar e oferecer o perfeito sacrifício de louvor para Deus e apresentar, como diz Paulo, os nossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o nosso corpo, que é o nosso louvor. Sacrifício para Deus é esse, um coração aquebrantado e puro diante de Deus, não é copiar coisas lá de fora, querendo modernizar, atualizar, né? Não é isso que Deus quer. Hoje, liturgias modernas, situações exacerbadas, que Deus não está, escândalo. Mas a Bíblia diz: aí por quem vem o escândalo? Porque Deus vai trazer a juízo, quer toda obra boa, quer toda obra má. Nada vai ficar sem uma correção.
O altar verdadeiro de Deus mais tarde foi restaurado. E você possa restaurar o teu altar enquanto há tempo. Possa restaurar. Não seguir os profetas de Baal. Não seguir como desafiou o profeta. Os 400 profetas de Baal, 450 de Acera, mostrando quem era o Deus único e verdadeiro. E o Deus verdadeiro, Ele quer que tu sirva a Ele em espírito e em verdade. Então o teu sacrifício que Deus quer que tu coloque no teu altar, no teu corpo, é a obediência à sua palavra. Que fique esse despertamento para você. E eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém?